química e filosofia, ok? Então, vou convidar aqui à frente o professor José Fernandes para nossa aula de geografia, ok? Bom dia. Pronto, nós vamos dar uma passeada hoje pela geografia e o foco hoje é a parte de fontes de energia, né? Da outra vez que eu vim aqui a Sobral, nós trabalhamos na parte de geopolítica, chegamos a trabalhar, eu acho que se não estou enganado, o Oriente Médio. Hoje eu estou vindo aqui para conversar sobre energia, certo? Quando a gente trabalha os aspectos da geografia, é preciso que vocês tenham uma noção clara do que mais é cobrado no assunto de geografia próxima. O que é muito comum em Fortaleza a gente presenciar? A geografia ela é meio que desprezada, né, pela sociedade em geral. Isso acontece no Brasil, né? Tanto escolas particulares, escolas públicas. E eu sempre costumo dizer assim, eu fui um aluno de escola pública e eu disse até para o projeto lá em Fortaleza também, o que mais dói a gente que foi de aluno de escola pública é ver que a gente reclama tanto da falta de oportunidades que a gente tem, e quando a gente tem essas oportunidades, muitas vezes a gente não aproveita. Isso é um mal do brasileiro. O brasileiro ele gosta de reclamar. Se ele tem, ele reclama, e muitas vezes não participa, ele não está presente. Se não tem, reclama, né? Então às vezes a gente vê a prefeitura fazendo um esforço, isso é gasto, pessoal. Cada cadeira dessa daqui está sendo paga já. E é um dinheiro que é de vocês, um dinheiro que é a sociedade, que o Estado faz um uso, um excelente uso, porque é um fortalecimento para a área de educação de vocês. É uma coisa que o país é carente, e muitas vezes a própria sociedade ela não prestigia. Eu vejo alunos, muitas vezes, que se dizem politicamente conscientes e que às vezes se matriculam no curso e não vêm. E aí sai, às vezes, a primeira greve que tem, o primeiro protesto na rua com a cara pintada dizendo que vai lutar pela educação. Que é isso que mais me dá raiva. Que é o primeiro que quando tem oportunidade não aproveita. Entendeu? Aí depois sai daí pousando politicamente consciente. Tá? Então aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo. Eu não tive essa oportunidade que vocês têm de ter cursos, né, que você possa aprofundar e direcionar o raciocínio de vocês para as provas que se avizinham. Eu vou começar a minha aula dizendo para vocês o seguinte: esse ano nós tivemos uma convenção em Davos, na Suíça, no começo do ano, e a reunião em Davos, na Suíça, você sabe que essa reunião em Davos, na Suíça, reúne os maiores empresários do mundo, grandes lideranças do governo mundial, para discutir os rumos que a sociedade vai dar nos anos seguintes. E a reunião de Davos esse ano, ele teve uma pauta fundamental, que foi sobre o mercado de trabalho e a quarta revolução industrial. Vocês talvez não tenham atentado a isso ainda, porque o Brasil ainda está um pouco distante desse processo de quarta revolução. Estamos engatinhando no Brasil a quarta revolução, que é a revolução da nanotecnologia. Mas o que eu sempre digo aí na Fortaleza para os meus alunos é: não se orientem pelo mercado de trabalho que vocês estão enxergando hoje. Esse não é o seu mercado de trabalho. Daqui a 20 anos, metade das profissões que hoje estão aí no mercado não mais existirão. E o que eu sempre digo para os alunos em Fortaleza é que a educação no Brasil ela está anos-luz distante do que deveria ser a educação nesse país. Em sala de aula eu costumo dizer como é que eu preparo o meu aluno, como é que eu digo para o meu aluno. E eu tenho muito isso para eles. Gente, eu não estou sendo honesto se eu te disser que eu estou te preparando para o amanhã. Porque eu não sei o que amanhã o mercado vai estar exatamente exigindo de vocês. A única forma, né, de eu direcionar você para o amanhã é te dando autonomia pedagógica. O que é isso? É te dar ferramentas para que você amanhã, de forma autônoma, sem necessariamente precisar de um professor, que o professor nada mais é do que um facilitador. Entendam isso. Ninguém ensina nada a ninguém. Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, porque não sei nem para mim. Certo? Então ninguém ensina nada a ninguém. Vocês é que têm ou não uma predisposição
disposição a aprender. Porque se você se sentar na cadeira e focar no conteúdo, você aprende. Se você quiser, e se você tiver um bom preparo, em casa você lê qualquer livro, você é capaz de aprender sozinho. Essa é a autonomia pedagógica que a gente tanto precisa no Brasil. O nosso aluno ele é totalmente dependente de decoreba. Então, nosso ensino, ele é um ensino, entre aspas, decorativo. E vocês aprendem História e Geografia decorando, que é um absurdo, né? O Enem, que é um ensaio para a vida, ele pede para vocês, alunos, né, entenderem o mundo que te cerca, e a partir do mundo que te cerca, entender os problemas da sociedade. E a partir dos problemas da sociedade, buscar soluções. Vocês estão na sala de aula para buscar soluções para a sociedade, cara. É discutir o que a sociedade precisa. Nesse exato momento, nós estamos no sudeste do Brasil. Em 4 anos, nós temos nesse momento a segunda crise hídrica do país. E é o momento que a gente vê as pessoas ainda desperdiçando água. É o momento que a gente vê que a sociedade não cobra dos governantes, por exemplo, uma boa gestão de recursos hídricos. Qual é o maior problema da sociedade do século XXI, que todos os livros de geografia já pontuam desde a segunda metade dos anos 90? É que as próximas guerras serão por água. Gente, a gente está falando isso há 20 anos. E agora a gente está vivendo no Brasil uma região que, teoricamente, seria rica em água, uma crise hídrica. Agora que as pessoas estão começando a enxergar que São Paulo pode ter crise de água. Gente, há 20 anos a gente diz que as próximas guerras serão por água. A gente parou no tempo. Barcelona, na Espanha, 91 e 92, eles tiveram uma crise de água e foram fazer a dessalinização da água do mar. O Nordeste, desde o século XVII, quando nós tivemos o desbravamento da Capitania do Ceará Grande, por Dom Pedro Coelho, a gente sabe que existe seca aqui. Gente, eu estou falando de coisa de 400 anos que a gente vivencia no sertão semiárido, uma crise de água. Não é porque eu estou tendo El Niño que está faltando chuva, não, gente. A gente convive com essa estiagem há 400 anos. E no Brasil a gente ainda não teve nenhuma medida efetiva de combate à escassez de água de recursos hídricos. A gente está fazendo uma transposição de águas atrasada não sei quanto tempo já. Ninguém cobra da sociedade, não cobra do governo. A gente já tem a dessalinização da água, porque não importar. O Ceará está trazendo dessalinizadores agora, mas há 400 anos depois, gente. Então, se o Enem é um ensaio para a vida, a sala de aula, cara, é para a gente estar discutindo que o mundo precisa que se mude. O que está mais dando dinheiro hoje? Engraçado, olha como a gente é atrasado no Brasil. A maioria das pessoas ainda pensa e sonham com a medicina. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, a gente precisa sim de mais médicos, é óbvio. Mas, gente, daqui a pouco a gente vai ter tanto médico. Vocês já devem ter notado que o padrão salarial dos médicos já não é mais o mesmo. É certo? Então, quem está fazendo medicina pelo dinheiro está fazendo uma besteira grande. Que essa não é a profissão do futuro, gente. É certo? Vocês estão vendo que as startups estão dando muito mais dinheiro do que qualquer outro. E o que é startup? São pequenas empresas que nascem de pequenas ideias, de pequenos grupos, que discutem o que a sociedade precisa e desenvolvem soluções. É isso que está dando dinheiro. São os nichos de mercado. Então, estudar não é para você ter um diploma na mão, que isso não vai te garantir nada. Estudar é para te garantir, pessoal, o futuro. E como é que você garante seu futuro? Segundo a reunião em Davos, na Suíça, tudo isso que a gente conhece de mecanização de trabalho já está ultrapassado há muito tempo. O desemprego aumentar. Ou você vira um empresário da sua própria vida, aprenda a ser empresário de você mesmo, aprenda quais são os problemas e os anseios da sociedade, solucione os problemas, se você quer ganhar dinheiro, se você quer estar bem no seu país. Ou então, pessoal, você vai estar sempre ciclicamente sofrendo com as crises. Então, a história, geografia, filosofia e sociologia, ciências humanas, não é uma disciplina para vocês estarem decorando, não. É uma pena que eu só tenho 1 hora para conversar com vocês sobre a matéria, mas eu gosto sempre da minha aula batendo papo com o aluno.
Na hora que você entende, internaliza, você não tem mais o que decorar, certo? Bom, se você quiser buscar, não sei se eu estou certo aqui, eu estou com um canal hoje no YouTube, quer dizer, abri em maio, pressão lá em Fortaleza, os meninos lá das escolas que eu trabalho me pediram para montar esse material, montei, mas eu sempre digo o seguinte, eu dizia que o Fernando trabalhou comigo numa escola lá em Fortaleza, particular. Hoje eu tenho uma escola 51 aulas por semana, em uma só escola, eu tenho um curso lá, eu trabalho 4 horas por semana. Fora isso, eu tenho alguns projetos que eu dou aula, trabalho para concurso, sábados pela manhã, e uma vez por mês eu viajo a Juazeiro para dar aula lá nas escolas. Estarei indo a Teresina a cada 15 dias agora, e voltei do Maranhão, quarta-feira, semana passada. E possivelmente estarei indo para lá também, para as escolas de lá. E o que eu sempre digo para os alunos, então assim, Fernando tem pouco material, poucos vídeos no YouTube. Porque na verdade eu gravo nas 2 plataformas materiais e o tempinho que sobra, cara, às vezes dentro de um carro, vocês vão ver alguns vídeos aí. Eu e um colega meu de história, o professor Isaac, é uma referência hoje no Nordeste, né? Colega meu, a gente grava dentro do carro, ele vem de carona comigo, eu boto uma câmerazinha, a gente vai conversando sobre algum tema, certo? Constituições, 70 anos dos direitos humanos, 70 anos sobre a criação do Estado de Israel. Gravei um material, são 2 vídeos sobre Cuba, as transformações de Cuba. Já visto que nós temos grandes transformações na sociedade, enfim, temas, história, geografia, sociologia e filosofia. A gente tem poucos vídeos porque, como eu disse, é o tempo. Mas agora, eu estou voltando para Fortaleza amanhã, segunda-feira de manhã, eu já vou postar um sobre Copa do Mundo. Professor, Copa do Mundo não está em prova não. Domingo passado teve uma prova, uma questão da Unicristos, falando sobre imigrações de Copa do Mundo. Inclusive falando sobre a seleção na Suíça. E Copa do Mundo, pessoal, tem muito mais coisas de história que vocês possam imaginar. E é sobre isso que a gente vai estar conversando no vídeo. Serão 3 vídeos, para vocês terem ideia, de 15 minutos cada um. É quase 1 hora de conversas que nós teremos sobre isso. Tá? E vocês vão ver como é interessante. Tem um amigo meu, que é o maior escritor de história hoje do Nordeste, chamado Ayrton de Farias, fenomenal, inclusive História do Ceará, que a Federal usa, que a UES usa, que a UVA usa como referência nas suas provas, é dele, o livro. História do Ceará, professor Ayrton de Farias, certo? Então ele tem 2 livros, que é botando a história das Copas do Mundo, história e futebol. Né? E ele conta várias coisas curiosíssimas sobre Copa do Mundo relacionadas à geopolítica mundial. É fenomenal o livro dele. Avisa tem para baixar em PDF o livro de História do Ceará. O livro de História do Ceará, o Fernando acaba de informar, que já está em PDF para vocês baixarem, né? Está no material de vocês lá? Eu posso disponibilizar para eles essa semana. Disponibiliza, pronto, ele vai disponibilizar para vocês o livro de História do Ceará, né? No material de Sobral, né? Pronto. Então vocês acessam aí as redes sociais aqui do Projeto Sobral, né? Sobral do Enem, e aí vocês baixam o material em PDF, beleza? Vamos lá, bora conversar agora. Moçada, o que é a geografia no Enem? Bora lá. Fernandes, eu avacalhei o ano todinho, eu estou começando agora a estudar para mim. O que eu preciso focar? E só na parte de geografia. Isso aí é um levantamento que nós temos da primeira prova, 2009 a 2016. Foram 312 questões que foram catalogadas. O que mais cai nas provas de geografia historicamente? Geografia agrária vieram com 52 aplicações. Professor, cai demais o quê? Inclusive, o ano passado tem uma questão clássica, que foi a lei agrária, né? Aliás, desculpa, a lei de terras de 1850. Você tem sistemas fundiários. Se você quiser anotar, anote, que em casa você só faz focar, certo? Então, geografia agrária, o que eu preciso estudar? As leis fundiárias, Seis Marias, lei de terras, Estatuto da Terra, lei agrária. São 4 leis só.
A mais importante, a de 1850, que o Enem cobrou no passado. Tá? Então, primeiro passo, estudar exatamente as estruturas fundiárias no Brasil, as leis fundiárias. Segundo passo, o que eu preciso estudar, Fernandes? Quais são os principais produtos produzidos no Brasil? Do setor agropecuário. Qual é o produto que mais o Brasil exporta? Soja. 15% de tudo que esse país exporta hoje, em balança comercial 2017, é soja. Segundo produto mais exportado pelo Brasil, ferro. 9,9% de tudo que o Brasil exporta é ferro. Terceiro produto, petróleo. Peraí, Fernandes, a gente exporta petróleo, vou já começar sobre petróleo. Quarto produto, cana de açúcar. Repare, pessoal, se você pegar a balança comercial do Brasil, dos 10 produtos, 7 estão no setor primário. E aí você precisa fazer o quê? Observar no mapa do Brasil onde a maioria desses produtos estão sendo produzidos. Por exemplo, se eu pegar uma prova soja, onde é que eu vou observar? Centro-Oeste, região Sul e Nordeste. Professor, Nordeste produzindo soja? Sim. Aonde? Na Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Está claro? Por isso que o produto PSI vai ser importante, por isso que a ferrovia nordestina é importante, porque é um marco para o escoamento dessa soja, gente. É sério. Professores, cai prova, Universidade Estadual do Feira de Santana da Bahia, agora no final de junho, caiu uma questão sobre os principais pontos da função portuária brasileira. Nem cobra transporte, todo ano cai uma questão. Atentos a isso. Professor, qual é o outro produto importante? Cana-de-açúcar. Onde é que eu mais produzo cana-de-açúcar? São Paulo. São Paulo é o maior estado produtor de cana-de-açúcar desde 1975, quando o Proálcool chegou no Brasil. Vou já começar sobre o Proálcool. Perfeito? Onde mais, Fernandes? Nordeste, zona da mata nordestina, certo? Zona da mata nordestina, historicamente, em 1530, o Brasil vai implementar o sistema de cana-de-açúcar, latifúndios monocultores, mão de obra escrava, modelo plantation, solo do tipo massapê, solo de temperização química, granito e gneiss, solo argiloso ou argilo-siltoso, pegajoso, de alta retenção de água e nutrientes. Percebe? Fernandes, terceiro grande produto do Brasil, gente, Sua Majestade, o café. Onde é que mais se produz café no Brasil hoje? Minas Gerais, depois Espírito Santo, depois São Paulo, depois Paraná. Ou seja, o Sudeste lidera a produção do café. E aí vai, é assim que vocês precisam pontuar. Onde é que eu tenho o maior pecuária no Brasil hoje? Centro-Oeste. O Brasil tem o maior rebanho de bois do mundo. O professor é que a Índia, quando você pega na Índia, os dados estatísticos da Índia, quando você fala em gado, ele fala de gado bovino mais bufalino. Então, se eu somar os dois, a Índia tem um rebanho maior que o do Brasil. Mas só boi no Brasil tem mais. Certo? Tem mais boi no Brasil do que gente. Certo? Haja chifre nesse país. Então, Fernandes, o que mais? Caprinicultura, sertão, gente, sertão. Olha aí, agropecuário, vocês precisam sacar isso. Professor, o que mais? O que é uma agricultura intensiva e uma agricultura extensiva? Então vocês precisam fazer o que a gente chama de agrosistemas. Sistema intensivo e sistema extensivo. O que difere os dois é a densidade de produção. Intensivo, eu produzo muita soja em pouco espaço. Extensivo, eu preciso de muito espaço para produzir a soja. Intensivo, maior densidade produtiva. Maior produtividade. Gente, o que eu preciso ter para ter uma alta produtividade? Dinheiro e desenvolvimento técnico. Dinheiro para quê? Para comprar insumos, adubos, fertilizantes, máquinas, equipamentos, sementes selecionadas e as sementes trans. E aí o que eu nem cobrando? Revolução verde. Agricultura de precisão. Pessoal, quais são os impactos positivos e negativos da Revolução Verde? É isso que eu nem quero de vocês. Já foi gabarito de planejamento. Está aí, ó. Muito trabalhado esse assunto. Beleza? Depois vocês vão trabalhar meio ambiente. Fernando falava sobre a questão da consciência ambiental. Se você pega a Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos de 1948, esse ano fazem 70 anos, a Carta dos Direitos Humanos é uma data importantíssima. O pessoal da sociologia, o pessoal para a filosofia, o pessoal para a história, precisa atentar muito para isso. E nós estamos, essa nossa sociedade é a terceira geração dos direitos humanos. A terceira geração dos direitos humanos discute uma série de temáticas,
mas a parte central dessa temática é meio ambiente. 68 foi a primeira grande discussão sobre meio ambiente. 68, o Clube de Roma inaugura a discussão, e ali a gente começou a pensar qual é o limite do crescimento demográfico. Existe um limite? Bom, é isso que se discute hoje. Por que teoricamente se existe um limite para isso? Porque a gente precisa saber até que ponto a sustentabilidade no equilíbrio entre desenvolvimento e recursos naturais. Esse é o maior impasse que a sociedade vive. A população chega a mais de 7 bilhões de pessoas hoje, o nível de consumismo aumenta, à medida que o seu país evolui, aumenta o nível de consumo. Consumo de quê? De energia, que a gente vai ver agora, certo? E de recursos. Ferro, ouro, prata, bronze, cobre, ferro, manganês, hematita, bauxita, lignita, petróleo, tório, carvão mineral, xisto bitumoso, gás xistoso, água virtual. Uma cadeira dessa para ser produzida tem um consumo de água, enfim. Percebe? Quanto custa você tomar uma xícara de café? São mais de 2.000 litros de água que é consumido para você ter direito na sua casa a uma xícara de café. Você já parou para pensar? E se eu precisar de várias xícaras de café? À medida que a sociedade evolui, cresce demograficamente, quantitativamente, à medida que a sociedade cresce no poder financeiro, cresce o consumo. Se cresce o consumo, cresce exatamente o uso de recursos naturais. Então não há mais espaço para o desperdício. Por isso que a gente fala em 1987, no relatório Nosso Futuro Comum, sobre sustentabilidade, gente. O que é sustentabilidade? É um triângulo entre meio ambiente, ecologia, economia e sociedade. Eu estava em Fortaleza no ano passado, quando o Donald Trump, vocês conhecem, né, aquele rapaz? Gente boa demais. Então, o Donald Trump, o cara que pensa no mundo como ninguém, ano passado ele disse o quê? Eu não ratifico o protocolo de Paris. O protocolo de Paris, que foi tido como uma grande redução da sociedade no combate global ao aquecimento do planeta, para impedir que o aquecimento chegue a 2 graus até o ano 2100 em relação à temperatura do período pré-industrial. E Donald Trump, o segundo maior poluidor do mundo, disse que não vai ratificar o protocolo. Se Obama ele restringiu a exploração do carvão mineral, Trump fez o quê? Liberou. Professor, o que tem a ver o carvão mineral? Vai trabalhar hoje. Ele é altamente poluente, libera carbono, gás de efeito estufa, libera enxofre, chuvas ácidas, libera fuligem, partículas sólidas, câncer de pulmão. Olha a China aí sofrendo. Sabe? E aí o que ele disse? Eu não ratifico. Aí veio aquela, né? Que hoje a mídia é um negócio impressionante. É o ano e eu deixo. Né? Eu rio demais na Fortaleza. Ainda bem que o pessoal não. Mas eu rio demais. Os alunos meus, eu costumo brincar com eles, dizendo assim, rapaz, vocês são tímidas, radicais. Certo? Professor, não, a gente gosta da democracia, a gente defende a democracia, a gente quer ver? Aí eu brinco com eles. Você vai votar em quem, meu filho? Fulano tal. Cara, eu não gosto desse teu candidato não, por isso isso. Aí naquele momento que eu digo, ele já se exalta, e ele disse, tu disse que era democrático, agora discutir, calma. Vamos bater um papo. Já não é mais democrático. Quer dizer que a democracia é só quando eu penso igual a você. Se eu disser a mesma coisa que você quer ouvir, aí é legal. Quer dizer, você não respeita a minha opinião. Cadê a democracia, gente? Vocês vão nas ruas lutar pela democracia e vocês não são democráticos, vocês pensam? Eu tenho que dizer o que você quer ouvir. Vocês já perceberam que a rede social hoje é o ângulo deixa? Se você disser alguma coisa que é contra algo que a sociedade diz que é uma verdade absoluta, se eu questionar algo, os caras vêm com 7 pedras para cima de mim. Notaram isso? Eu brinquei na turma lá em Fortaleza com o meio ambiente. Eu li um livro chamado Capitalismo Verde. É como se você pode usar o meio ambiente para capitalizar. Startup, gente. Você pode ganhar dinheiro com essa questão de sustentabilidade, você pode ficar rico, desenvolvendo projetos e vendendo para as empresas. É um nicho para ganhar dinheiro. Já que todo mundo agora defende o meio ambiente. Da boca para fora, a gente sabe disso. Porque nós somos hipócritas também. Certo? Agora, se eu chego na sala de aula e digo assim, gente, esse negócio de ficar defendendo floresta, você é doido, né? Eu passo ao trator simples, eu quero desenvolver. Esse negócio do ambiente é uma loucura. Eu lá quero saber disso.
Aí vocês vão me crucificar na rede social. Como é que um professor de geografia diz isso na sala de aula? Não. E se eu te disser que existem cientistas defendendo isso? O que é que vai dizer? Hein? Existem duas vertentes em relação ao meio ambiente. Uma que diz que essa questão de sustentabilidade é uma besteira. Foi inventado pelo capitalismo para lucrar ainda mais em cima de vocês. E quem está dizendo isso não sou eu não, viu? Não tenho nada a ver com isso não. Mas busca na internet. Professor Marcos, doutor em climatologia. Não sou eu não. Eu sou um mero professor de sala de aula. Eu estou dando minha matéria, só isso. Eu vou dar a vocês que o vestibular vai te cobrar. Mas é preciso vocês entenderem. Donald Trump, quando ele não ratificou o protocolo de Paris, ele disse o quê? Que o protocolo não é sustentável. Ou seja, se eu estou numa sociedade sustentável, e eu vou assinar um protocolo que não é sustentável. Professor, por que ele disse que não é sustentável? Simples. Para ser sustentável tem que ter um equilíbrio entre o quê? Meio ambiente, sociedade e economia. Se não houver esse equilíbrio, não há sustentabilidade social, pô. Não adianta eu fazer uma empresa que não me dê rentabilidade, adianta. Não me adianta ter uma empresa que danifique a sociedade, adianta. Em nome do meio ambiente, adianta. Vocês estão dispostos a lutar pelo meio ambiente a qualquer custo? Sim. Então, em primeiro lugar, direito seu celular. Não usem mais, me dê o seu celular. Não usem 3 TVs na sua casa. Não usem internet. Vocês estão economizando energia, gente? Economiza energia. Bora? Então não existe sustentabilidade social. Defender o meio ambiente a todo custo, pessoal, isso é chitismo. A gente precisa ter o uso racional, é não haver desperdício, é entender que produtos precisam ser reutilizados, reciclados. Percebe? É essa a ideia. Então, Donald Trump diz: se eu fecho os postos de trabalho nos Estados Unidos, transferindo minhas empresas em nome do meio ambiente, minha economia cai. Se minha economia cai, minha sociedade se lasca. Como é que vai viver a economia e a sociedade dos Estados Unidos depois disso? Ele não conseguiu ver, no futuro próximo, nem ele, nem nenhum presidente americano, como transformar os Estados Unidos numa sociedade mais sustentável. Porque tudo que você faz, existem efeitos e consequências. Percebe? Sai caro demais você desenvolver cada vez mais a sustentabilidade. Até que ponto o Estado está disposto a pagar por isso? Uma sociedade está disposta a pagar por isso? Qual é o preço que se tem disso? Eu sou de acordo com o meio ambiente? De jeito nenhum, não é problema. Mas a gente precisa repensar conceitos. Meio ambiente, ilhas de calor, efeito estufa, inversão térmica, aquecimento global. Questões urbanas. Que questões urbanas são essas? Impermeabilização de solos, ocupação de áreas de risco, favelas e margens de rios, favelas e encostas de morros, áreas de ocupação e margem de rios, retirada de mananciais, certo? Tudo isso gera enchentes e inundações, impermeabilização, asfalto, ilhas de calor, mobilidade urbana. Gente, se tem um tema central hoje em discussão de pesquisa ambiental, é mobilidade urbana. Por quê? Porque o estresse é talvez o maior mal, a maior doença da nossa sociedade no século XXI. O estresse. A gente não se desliga mais do mundo. Você carrega o mundo no seu celular. Você está o tempo todo conectado com o mundo. E eu sempre digo isso na minha sala de aula. Professor, tu fica com raiva quando o aluno usa o celular? De jeito nenhum. O aluno só precisa aprender. Existe um momento certo de usar. É educar o aluno a fazer o uso do celular. Quando a gente está discutindo economia em sala de aula, eu vou falar sobre, por exemplo, taxa Selic, né? Eu digo assim, gente, a taxa Selic, ela muda a cada 45 dias, através do Banco Central. Hoje vai ter uma reunião do Banco Central, eu quero saber se a taxa Selic vai ficar em 6,7, 6,5. Gente, dá uma olhada para mim, mudou, o aluno fica lá no celular. Ele me diz, professor, mudou. Eu digo aí, gente, mudou, colega de vocês, mudou? Gente, atualize os dados. Celular é feito para se usar mesmo, e usar aqui também salvo, é óbvio. Agora, desde que seja um uso o quê? Racional. Vocês têm que ter objetivo. Questões econômicas e globalização, né? Globalização, redução do tempo e espaço, globalização, transferência de recursos. Ano passado tem uma questão sobre o pessoal da Índia que vai trabalhar nos Estados Unidos e manda os recursos para o país. População e cultura. População, pessoal, crescimento demográfico, envelhecimento da população.
reforma e necessidade de reforma previdenciária. São essas as temáticas que a ANEM vem cobrando. Crescimento da população, migrações, tema bacana, migrações, refugiados, você sabe que são conceitos distintos, né? Refugiados, locados internos e migrantes. São 3 conceitos completamente distintos. Tomar cuidado com isso. Os haitianos vieram ao Brasil em 2010, Fernandes, terremoto, são refugiados? Não. São pessoas que fogem de crises humanitárias, eles não são refugiados. Refugiados são pessoas que estão em fuga. Tratado sobre Refugiados de 1950, Convenção sobre Refugiados de 1951 em Genebra, 67 Protocolos de Refugiados. São os 3 tópicos que vão regulamentar o termo refugiado. E vocês têm a ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o organismo da ONU que trabalha com refugiados. Aqui no Brasil vocês têm o CONARE, Conselho Nacional para Refugiados. É ele quem vem discutindo a crise dos venezuelanos para o Brasil. Olha que tema bacana, certo? Crise da Síria, de Bashar al-Assad, de refugiados, enfim. Geografia urbana, conceitos. Galerinha, primeiro passo, estude conceitos. Que tipo de conceitos, Fernandes? O que é uma megalópole? O que é uma megacidade? O que é uma cidade global? São 3 conceitos distintos. O que é uma hipertrofia? É um inchaço. O que é gentrificação? Prova da lei do passado, pegou muita gente surpresa. Gentrificar é aburguesar. É pegar uma área periférica marginalizada da cidade e aí o governo, juntamente com grupos financeiros, investe em recursos naquele bairro. Aquele bairro da periferia, aquele bairro que é uma favela, se gentrifica, se aburguesa, ele passa a ser dotado de melhor infraestrutura. Professor, isso é positivo, não é não? Sim, mas existe um aspecto negativo, qual é? A partir do momento que aquela região, que é uma favela, começa a se modernizar, o custo de vida naquela região se torna o quê? Mais caro. Se o custo de vida naquela região se torna mais caro, o que acontece com o pobre? Ele é expulso. E aí esse pobre vai para uma área ainda mais distante daquela que ele já estava. Quando você gentrifica, existe um espaço, né, que vai ser mais moderno, mas que também expulsam as pessoas de baixa renda. Isso é gentrificar áreas, é revalorizar, é aburguesar. Certo? Fernandes, o que mais na geografia física? Gente, todos os anos, 2 questões 3 de Enem vêm na geografia física. Aquele negócio que tínhamos antigamente, o aluno diz assim para mim, Fernandes, por que tem tantas questões em agrário e ambiente? Os 3 primeiros anos de Enem era só geografia agrária e meio ambiente, agrário e meio ambiente, agrário e meio ambiente. E olha a quantidade de questões, 16%, 30% da prova, até hoje, foi geografia agrária e meio ambiente. Por quê? Porque só se cobrava isso, pô. Só que nos últimos 4, 5 anos de prova de Enem, né, a gente está vendo que todo ano caiu uma questão de cartografia, projeções cartográficas, escala. Na prova de matemática, todo ano tem uma questão de escala para vocês, que na verdade são relações, mas prova de geografia está caindo escala, cai projeções cartográficas, cai análises de cartografia, mapas de anamorfoses, enfim, certo? Cai litosfera, cai climatologia, vou passar por 2 questões na primeira e segunda aplicação. Análise de climogramas, certo? Tecnologia, transporte e comunicação. Todo ano tem pelo menos uma questão de transporte e uma questão de comunicações na prova. O uso das redes sociais, a internet como arma na Primavera Árabe, foi cobrado em 2012, prova também, certo? Essa questão do avanço da tecnologia e a união das regiões que faz com que a gente transmita recursos mais rapidamente de uma região para outra. Geopolítico, eu botei 2 asteriscos. Bom, o pessoal da história não discute, mas eles roubam nossas questões todos os anos. Toda questão que cai, bipolaridade, Guerra Fria, já é deles. É incrível. Guerra do Vietnã, é minha. Fernandes, caiu uma questão aqui sobre o governo de Dwight Eisenhower, a doutrina Eisenhower no Oriente Médio. É história. Eu digo, mas na geografia não trabalha isso não. Não, mas aqui é totalmente histórica, tá na cara. Tá não, gente, é nossa, certo? Na prova de geografia, se você for reparar, a grosso modo, ano passado eu contei 22 questões. Só que nos dados estatísticos caíram só 17. Tiraram 5 questões nossas, nos dados estatísticos. Pessoal da história, porque são áreas afins. É comum as duas. Então, para não computar a mesma questão para as 2 disciplinas, a gente joga alguns para a história. Porque, teoricamente, geografia só precisaria ter 15, né? 15 de geografia, 15 de história, 15 de filosofia e sociologia juntas. Sabe? Mas geografia cai mais do que 20.
todos os anos. Geopolítica, a gente está sendo roubado, mas tudo bem, certo? É por uma boa causa. Até porque na hora de comentar, a gente entrega o trabalho para ele, filha dele, certo? Indústria. Professor, o que eu preciso estudar indústria? Primeiro, as 3 revoluções industriais. Aliás, as 4 já, né? As 4 revoluções industriais. Você precisa fazer uma tabelinha em casa dizendo o seguinte: primeira revolução industrial foi isso, segunda revolução industrial foi isso, terceira revolução industrial foi isso. Quais são as características de cada uma? Segunda coisa que eu queria que vocês olhassem, que é outra questão sempre batida: modelos de produção. Modelos de produção. Mas quais são os modelos? Anote: Taylorismo, Fordismo, que é a evolução do Taylorismo, Toyotismo e Volvismo. Volvismo, da Volvo, certo? A Volvo, ela fez um sistema de produção que o trabalhador ele tem que ter uma qualificação tão alta que ele sozinho é capaz de produzir o produto na empresa. Por exemplo, eu trabalho na empresa Volvo. Volvo é uma empresa de automobilismo. Se todos os meus colegas faltarem no trabalho, eu sozinho, eu tenho qualificação para produzir o carro, em todos os setores da empresa. Isso é uma empresa volvista, certo? Muitas empresas hoje estão evoluindo para isso, né? Eu brinco muito, lá em Fortaleza a gente tem uma das sedes da escola, que é o pessoal estudado, né? A nata da sociedade estuda lá dentro. Então todo mundo lá, Fernandes, tu vai falar lá para os meninos, a maioria, para vocês terem ideia, querem fazer economia, administração de empresas, um pequeno grupo medicina, porque o pai já é médico, dono de clínica, a maioria é empresário, filho empresário. Empresário de empresa de 1 bilhão, 400 milhões, é essa nada. Aí a gente está conversando com os meninos, aí eu digo assim: gente, a gente está discutindo sobre mercado de trabalho e revoluções industriais. Aí eu falo em volvismo. Pô, tem um aluno que me dá uma aula de volvismo. Tem aluno que diz: na empresa do meu pai, professor, eu trabalhei uma semana na região de serviços gerais, na empresa do pai dele, um menino playboy, mas serviços gerais. Sabe para quê? Ele quer entender qual é a dificuldade que aqueles caras estão passando, para varrer o chão, para... Aí o que ele diz? Fernandes, é um absurdo. Os caras da própria empresa, de executivos, jogam papel no chão, melam o banheiro, sujam. Aí o papai está lavando todo dia. Aí quando o papai chegava no banheiro às vezes, aí descia o sarrafo em cima do pobre cinto limpar o banheiro. Ah, esse banheiro está limpo, papai. O pobre cinto limpar às vezes. O que eu disse? Passamos a ter um cidadão lá, quando o cara entra e sai, o cara entra depois do banheiro para fazer a vistoria. Se o cara fez besteira, ele é chamado a atenção. Não interessa o carro. Percebe? Isso, pessoal, é volvismo. Então, quando ele chegar na presidência, que é o futuro que espera por ele, certo? Ele sabe e ele entende cada setor da empresa. Ele sabe de quem cobrar e o que cobrar de cada um. Ele vai estar desenvolvendo setores para a evolução da empresa. Então, o que eu posso fazer para potencializar o trabalho desse rapaz aqui? Por que esse setor está trabalhando tanto? Pô, os caras botam peso danado, ele dá problema na coluna, esse cara vai ficar doente 15 dias. Pô, minha empresa está pecando aqui, ó. Se eu comprar uma máquina para cá, o cara não tem problema de coluna, ele não falta. Se ele não falta, minha produtividade aumenta. Percebe? Isso é volvismo. Tá? O volvismo já foi desenvolvido nos anos 70. Bom, energia que a gente vai ver, cartografia que eu vou dar uma noção para vocês, e regionalização cai muito pouco. Regionalização, o pessoal não é foco nele. O que você tem que saber sobre regionalização? Divisões regionais, IBGE, divisão de Pedro Binches, que é geoeconômica, e de Diego Santos. Só diferenciar. Qual é o critério que o IBGE usa? Regiões naturais, sociais e econômicas. Ponto. Quais são as regiões? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Divisão feita em 69. Acabou. Certo? Mas vamos lá? Bom, nós vamos ter o foco aqui da nossa competência de número 4. Competência 4, entender as transformações técnicas e tecnológicas e o impacto dos processos de produção, desenvolvimento, conhecimento e na vida social. Então, aí as habilidades. Bora lá. Quando a gente trabalha fontes de energia, o que eu quero que vocês entendam é o que é energia. Ah, professor, vocês não estão cansando sem energia hoje. Porque eu não consumi alimentos ricos em energia. Energia, pessoal, é todo o produto que você pode utilizar e transformar aquilo em trabalho. É aquilo que você transforma para a realização de um trabalho. Para isso você precisa de energia. Percebe?
Para você estar aqui, você tem que ter energia. Senão você não rende. Porque esse é o teu trabalho, prestar atenção, é anotar. Percebe? Então existem aqui na classificação de energia 2 tipos de energia, chamadas energias renováveis e não renováveis, energias principais e secundárias. Qual é a diferença entre energia principal e secundária? Simples. Principal é aquela que você usa como a fonte de energia mais importante. Por exemplo, qual é a principal fonte de energia no Brasil elétrica? Hidroelétrica, termoelétrica, termonuclear, são fontes que no Brasil são secundárias. A nossa principal matriz é a usina hidrelétrica. Quando eu falo em primárias e secundárias, no conceito geral de fontes de energia, eu estou falando o seguinte: existem as fontes que são encontradas naturalmente na natureza. Por exemplo, eu encontrei petróleo bem aqui, ó, uma fonte de petróleo. Eu vou tacar fogo no petróleo. Eu usei diretamente o petróleo, sim? Então essa é uma fonte primária de energia. Primária. Achei o petróleo, toquei fogo, usei o petróleo no estado que eu encontrei. Ela é primária. Certo? Ela pode ser principal ou não, mas ela é uma fonte primária. Do jeito que eu encontrei, eu uso. E eu posso pegar o petróleo e transformar o petróleo em gasolina. Sim? Sim ou não? É encontrado gasolina na natureza, gente? Não. A gasolina é um subproduto do petróleo. Então, gasolina é uma fonte de quê? Secundária. Eu uso uma fonte primária para produzir uma fonte secundária. Ficou claro isso? Beleza? Bora seguir. E como eu disse a vocês, existem chamadas fontes renováveis e não renováveis. Certo? Renováveis e não renováveis. Aí é onde está um problema, né? De conceitos. Lembro-me de estar dando aula numa escola, na época, até 2008, a gente tinha a segunda fase da federal, que era uma prova dissertativa, discursiva. E aí eu tive a brilhante ideia de usar essa questão na prova dos meninos do terceiro ano. Que é o seguinte: o aluno precisava conceituar para mim o que é uma fonte renovável e não renovável, e depois que ele fizesse isso, ele ia me dar exemplos. Aí o que o menino fez? Fonte renovável, certo? É aquela que não é encontrada em forma de reservas. Até aí tranquilo. Se ela se renova, eu não tenho uma reserva. Existe reserva de vento? Não. Não existe reserva de vento. Por isso que é impossível a gente falar no estoque de vento. Certo? Existe uma reserva de sol? Não, gente. Não existe uma reserva de sol. Está claro isso? Então elas são fontes o quê? Renováveis. Não há um limite. Ela é inesgotável. Perfeito? Então são fontes inesgotáveis. Fernandes, a água é inesgotável? Sim. É renovável. Professor, então por que está passando por água hídrica? A água, pessoal, a quantidade de água no planeta é a mesma. O que está acontecendo no planeta? A quantidade de água em determinadas regiões, em virtude do crescimento da população, se torna insuficiente. A condição do uso da água, a água está cada vez mais poluída pela falta de infraestrutura, de trabalho com a água, né? Como é que a gente diz? De rede de tratamento de esgotos, por exemplo. A quantidade de água no planeta não mudou não, gente. A água é renovável. Sim. Aí o que o aluno fez? Conceitou tudo bonitinho. Na hora dos exemplos ele inverteu. Aí eu tirei os pontos, né? E ele precisava daquela questão para passar. Adivinha? Foi aí que eu conheci o pai dele. Porque o pai a gente conhece nesses momentos difíceis da vida, né? E o pai foi lá, e eu acho que o pai certeza que ele rapaz era advogado. Porque o cara tinha poder de argumentação. Meu amigo, você não tem noção não. Ele chegou para mim e disse: professor, meu filho errou essa questão aqui, só que o senhor desse uma observada, que eu acho que ele acertou, e por um equívoco, eu acho que o senhor corrigiu errado. Eu falei: não, deixa eu dar uma olhada, porque aí, né, qualquer coisa a gente ajeita, sem problema. E ele disse: fonte renovável, conceito perfeito, exemplo, petróleo. Senhor, ele botou petróleo aqui. Petróleo não é renovável não. E o pai olhou para mim e disse: professor, como é que se forma petróleo? Eu disse: olha, o petróleo, senhor, é um hidrocarboneto de origem fóssil. Ele é encontrado pela decomposição anaeróbica de antigos materiais orgânicos depositados em ambientes alomórficos, salinos, como plantas e fitoplantas. E ele disse: ok. Foi isso mesmo que eu busquei, professor. Me diga uma coisa: existe mar hoje? Sim, senhor. Existem plantas e fitoplantas dentro do mar? Sim, senhor. E esse material não morre não, professor? Morre sim. E lá no fundo do mar ele não se assenta no fundo e depois não se cobre sedimentos? Não, sim, senhor.
Então, daqui a algum tempo, esse material orgânico está coberto de sedimentos, vai se transformar em petróleo, não, professor? Sim, senhor. Então, isso é nova. Sim, senhor. Isso é nova. E ele disse, ladrão. Advogado tem que ganhar a causa a qualquer custo. Deixa comigo, porque ele está guardado. E ele disse, professor, e meu filho falou assim, ó, fonte de energia não renovável. Ele deu um exemplo, o sol. E o senhor considerou errado. Eu disse, peraí, senhor, o sol não renovável. Todo dia ele disse, mas o professor, o que é o sol? Isso é uma estrela. E de que essa estrela é feita? De gases. Quais gases? É hidrogênio. E como é que a gente sente o calor desse sol? Porque os átomos de hélio e hidrogênio, eles se fundem em uma fusão de átomos, gerando explosões termonucleares. E aí essas explosões termonucleares irradiam calor para a gente. Ele disse, isso vai permanecer quantos milhões de anos-luz, professor? Eu não sei não. Mas um dia a estrela morre, não morre não, professor? Eu disse, senhor. Se a estrela morre, um dia a gente não vai ter mais sol não, né? Eu disse, senhor. Então vai morrer, professor? Eu disse, senhor. Então não vai mais ser renovação não? Eu disse, não, senhor. Professor, corrija só essa questão aqui, porque eu vi que precisa passar. E eu olhei para a cara dele e disse, mas senhor, o caderno do seu filho, quando a gente dá esse conceito, a gente diz aí que é a curto, médio prazo. Então eu faço o seguinte, eu vou corrigir. No dia que o petróleo se renovar, o senhor fica esperando e aguardando, no dia que aquele material de planta ou fitoplanta se renovar e virar petróleo, o senhor vem aqui e corrigir essa questão. Aí o senhor ganha mais meio ponto. E o outro meio ponto quando o sol acabar. A gente resolve o seu problema bem rapidinho. Ou seja, renovável ou não renovável, você analisa a curto e médio. Gente, petróleo se renova a curto prazo? Não. Petróleo é uma fonte igual. Segundo o J. William Vicentin, ele diz que o petróleo vai durar até 2040. Ele diz isso desde os anos 90. Todo o livro dele ele renova, mas diz a mesma data. Um negócio impressionante. Daqui a 40 anos não haverá mais petróleo. Daqui a 40 anos. Todo ano ele diz o mesmo dia, ele acerta. Certo? Mas o fato é que o petróleo é uma fonte não renovável. Qual é o problema? É que a gente precisa buscar uma solução. Jornal Nacional, quinta-feira à noite, foi uma matéria inteira sobre carros elétricos no Brasil. E que impacto esses carros elétricos podem provocar? Num país que tem crises de apagão de energia, uma demanda grande de veículos elétricos pode gerar ainda um apagão maior de energia no Brasil. Todo mundo diz assim, gente, vamos produzir carro elétrico, porque carro elétrico, gente, é a solução. A gente vai vencer a questão do carboneiro, é a solução para o mundo. Mas peraí. Tirando o Brasil, a maioria dos países desenvolvidos usa petróleo e gás para produzir energia elétrica. Se eu vou produzir carro elétrico, eu vou continuar usando o quê? Petróleo, gás e carvão. Viu? E aí todo mundo assim, assim, achei a solução do petróleo. Carros elétricos. Porque, Fernandes, ele é mais limpo. É um carro. É mesmo? Sério? Professor, no Brasil usamos usinas hidrelétricas. E por que vocês estão questionando a de Belo Monte? Professor, por causa do impacto ambiental. Sim, como é que funciona o carro elétrico? Ah, já entendi, cara, porque vocês defendem o meio ambiente, mas também querem conforto. E vocês não estão pensando na sustentabilidade. Qual seria a maior e melhor solução para esse país? Energia solar e eólica. O problema é o custo de produção. Vocês estão dispostos a pagar uma energia mais cara? Ave Maria, ela vem de novo subir. Me dê uma solução, gente. Vocês estão ali para isso. Eu espero vocês se formarem, não tenho pressa não. Certo? Vamos lá. Esse ano vocês já vão passar mesmo, né? Moçada, quando a gente trabalha fontes de energia, essa tabela é uma coisa bem interessante. Qual é o tipo de energia que mais o Brasil usa? Qual é a principal fonte de energia do Brasil? Hein? Petróleo. Professor, não é usina hidrelétrica, gente. Principal fonte de energia usada no Brasil: petróleo. O Brasil usa mais petróleo que água. Sim? Pensaram? Agora, qual é a principal matriz energética elétrica do Brasil? Hidroelétrica. Mas qual é a principal fonte de energia do Brasil? Petróleo. Show? Bora seguir. Bom, se você pegar aqui o Brasil, 41% do Brasil hoje utiliza fontes do quê? Renováveis. 59% ela é não renovável. Ou seja, o Brasil ainda não é sustentável do ponto de vista energético.
precisamos rever a política energética. Protocolo de Paris. Dilma se comprometeu em elevar o Brasil em 43% o uso de energias renováveis. Eu tenho X hoje de energia renovável e eu preciso aumentar em 43% a mais. Eu preciso quase pegar metade do que eu produzo hoje e ampliar isso até 2030. Isso é um projeto que o Brasil ratifica em Paris em 2015. Sim? Beleza? Então vamos lá. Moçada, quando a gente trabalha aqui, ó, energia hidráulica, usina hidrelétrica, ela representa de 60% a 70%. Fernando, por que aqui tem 64% os dados de 2015? Porque em 2015 o Brasil estava na crise do apagão e eu reduzi a produção de energia hidrelétrica para produzir termoelétrica. Por isso que caiu de 70% para 64%. Certo? Mas a média é de 64% a 70% de energia elétrica produzida a partir de usinas hidrelétricas. Mas vamos seguir. Certo? Vamos seguir. Quanto mais desenvolvido uma sociedade, mais se consome energia. Um norte-americano consome em média 5 vezes o que um latino consome. Um americano consome 5 vezes mais energia que vocês, per capita. Fernando, por quê? Porque tudo nos Estados Unidos é eletrônico. Tudo é eletrônico. Aí, professor, eu acho massa aquilo. Você acha massa? Acho, professor. Sou todo para ter tudo a vida livre. É mesmo, velho? Cadê a tua sustentabilidade? Cadê o teu pensamento ambiental? Olha o preço que os americanos vão ter que pagar no protocolo de Paris. É o segundo maior poluidor do mundo. Por quê? Porque a sociedade americana consome muito. 5 vezes em média o que vocês consomem aqui no Brasil. 10 vezes em média o que um africano consome. Onde é que está o maior nicho de produção de miséria? Na África. A chamada África subsaariana, o chifre da África. Região de Pegali, Eritreia, Etiópia, Somália, chifre da África. Certo? Ali próximo à Península Arábica, próxima à região do Iêmen, certo? É aquela região ali que é a região do corrupção de miséria que influencia, região de Ruanda, Burundi, na África Central, enfim, certo? Esse mapa é uma forma que o Enem, os vestibulares podem abordar o assunto. O que vocês estão vendo? Os pontos que eu tiver de maior luminosidade são as áreas mais desenvolvidas. Áreas mais desenvolvidas, vocês estão vendo mais luzes. Região de Washington, Boston, Nova York, Estados Unidos, Nordeste dos Estados Unidos, região dos Manufacturing Belts, região da Europa Ocidental, representativamente a Alemanha em cheio, a parte da Itália, a parte da Inglaterra. Você fica bem claro aqui para vocês, o Japãozinho, ó, a ilha, né, de Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, o eixo Tokyo, Osaka, Nagoya no Japão, região leste da China, Xangai, Pequim, região da Manchúria, repare que o leste da China altamente desenvolvido, a Índia, na região exatamente da Índia, onde nós temos hoje a maior produção de software do mundo, maior produção hoje de sistemas de telecomunicações do planeta, até foguete a Índia já produz, percebe? Mão de obra altamente qualificada. Professor, o Brasil está ouvindo seus pontinhos aqui, que pontinho é esse? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, que é o maior tecnopolo da América Latina, região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde vocês têm o ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Nós temos em Campinas, na Depressão Paulista, o segundo maior tecnopolo da América Latina, a Unicamp. Está claro isso? Beleza? Pessoal, Sobral não está muito aqui ainda não. Mas era para estar. Vocês sabem que a cidade de vocês já é conhecida como um polo estudantil, gente. Sobral é a capital, vocês têm o Acaraú de ensino. Isso aqui é um polo, isso tem reconhecimento. Vocês sabem que isso aqui já é uma região metropolitana. Olha aí, sabe? Então Sobral é uma referência, como Campina Grande o é. Professor, mas Sobral não é capital do Ceará, não precisa mais ser capital para ser centro metropolitano, não, gente. Campina Grande é a capital universitária do Agreste. Sabe disso? Sobral é a capital, o centro educacional do Acaraú. Vocês comandam a região, mesmo região noroeste do estado Ceará inteira. Percebe? A Princesinha do Norte tem uma importância universitária. É como, guardadas as devidas proporções, né? Senão daqui a pouco você vai sair daqui se sentindo do Vale do Silício, certo? Vocês seriam o ITA de São Paulo, guardadas as devidas proporções, porque o poder de polarização de vocês é menor. Perfeito? Existe uma hierarquia, beleza? Mas vamos seguir.
E aí, pessoal, é um mapa para vocês entenderem a importância da cartografia, competência 2 da atividade 6 do Enem. Que mapa é esse? É o mapa de anamorfose. O que esse mapa representa para mim? Esse mapa, ele mostra países totalmente distorcidos. Diz, professor, parece o seu desenho do quadro. Parece. Não tem nada a ver com os países. Mas o que esse mapa demonstra para mim? Quanto maior o país, maior a quantidade de produção. Produção de quê, Fernandes? De energia. As áreas mais escuras é o quanto ele produz. E o espaço que está ali em branco é o quanto ele consome. Dá uma olhada aqui no mapa dos Estados Unidos. Produz menos do que o que ele precisa consumir. Estados Unidos é autossuficiente em energia? Sim ou não? Ele é autossuficiente, pessoal, olha só para cá. Só interpreta, não precisa fazer nada, só interpreta. Estados Unidos é autossuficiente em energia? Não. Ele produz menos, está aqui, ó, e consome mais ao espaço branco. Americano consome mais. Brasil é autossuficiente. Professor, em petróleo? Sim. Em 2015 o Brasil recupera a autossuficiência em petróleo. O Brasil chegou a ser autossuficiente em 2006. Quando o Lula, através do programa de distribuição de renda, só um detalhe, só uma pequena observação, eu não discuto política em sala de aula, eu estou lhe dando um dado estatístico, certo? Com o programa de distribuição de renda, e aí se você quiser brigar, você briga com o IBGE, não briga comigo, não tenho nada a ver com isso, só estou lhe dando um dado que o IBGE passa, certo? Com o programa de distribuição de renda, o carro popular no Brasil ficou mais acessível. Para não dizer que eu estou fazendo propaganda para o Lula, eu vou fazer uma crítica. Ele realizou o sonho de muitos brasileiros, que foi o quê? O carro popular. Sim? Não é massa, né? Você tem o seu carrinho? Pois é. Mas faça uma crítica, Fernandes, em relação a isso. Eu vou fazer, eu sou maluco, não estou aqui para defender ninguém, estou aqui só para dar minha aula. Não houve um grande avanço no sistema de transportes coletivo. Daí o programa de mobilidade, eu facilito a compra de mais carros, aumenta-se a frota de veículos no Brasil, sem, no entanto, um planejamento urbanístico. Um sistema eficiente de transportes coletivos, de mobilidade. Pronto, só para não dizer que eu estou fazendo, né, lobby, né, em sala, não é meu perfil, não discuto política de jeito nenhum, mas enfim, certo? Mas onde é que eu quero chegar? Se eu tenho mais carros circulando, veículo, pessoal, é um carro coletivo ou individual? Individual, você vai sair do seu carro lá também, mas aí, entra aqui. Não, é seu. Se eu tenho mais carros individuais rodando nas ruas, eu tenho mais perto, então a necessidade de consumir petróleo aumenta ou diminui? Aumenta. Se aumenta a necessidade de consumir petróleo e a minha produção está estagnada, o que vai acontecer? Eu tinha uma quantidade de produção de petróleo que era suficiente, mas como aumentou a demanda, a procura, o que aconteceu com a minha autossuficiência? Ela foi perdida. O Brasil perde a autossuficiência em 2007, 2008. Recuperamos a autossuficiência quando? 2015. Brasil é autossuficiente. O Brasil produz 12,5 bilhões de barris de petróleo, consome 2,2, mas só refina 2,1. Professor, onde é que tu quer chegar? Olha que loucura que eu vou dizer para vocês. Gente, qual é o terceiro produto que mais o Brasil vende? Petróleo. O terceiro produto que mais o Brasil vende é petróleo. Petróleo bruto. Qual é o produto que o Brasil mais compra? Petróleo. Doido isso, né? Fernando, o Brasil vende ou compra? Vende e compra. Porque o produto que é produzido no Brasil, o petróleo nosso é de baixa qualidade. Na química, o professor de química tem mais propriedade para falar do que eu. O petróleo que a gente usa no Brasil é um petróleo denso, pesado. Então, na coluna fracionada, ele fica na parte de baixo. Para que ele serve? Asfalto, óleos e lubrificantes. Não serve para gasolina. Então, eu preciso vender esse petróleo ruim para comprar um petróleo mais leve. Para quê? Para refinar. Mas qual é o problema? É que a gente consome 2,2 bilhões de barris e só tem capacidade de refinar 2,1. Ou seja, além de comprar petróleo bruto, o Brasil precisa comprar gasolina e diesel refri, porque o Brasil não tem refinaria suficiente. Onde é que está o erro da Petrobras? É que a gente está aumentando a capacidade de produzir petróleo, quando na verdade a gente deveria estrategicamente estar fazendo o quê? Aumentando a capacidade de refinar. Professor, e se a gente começar a produzir menos do que o que a gente precisa? Compra o petróleo bruto, é mais barato. Não adianta eu produzir muito se eu não tenho como refinar, que aí eu vou estar comprando produto mais caro de fora. É só uma questão de inteligência. Certo? Diz, professor, você não sabe isso, será que o pessoal da Petrobras não sabe? Não? Com toda certeza. E por que não faz? Seria interessante você perguntar para ele. Certo? Eu sei não. Eu só sei
sei que é assim, né? Vai o Chicó. Cartografia. O que eu queria que vocês dessem uma olhada? Tudo aquilo, ó. Projeções cilíndricas, que não vai dar tempo de explicar, senão eu perco tempo. Paralelos retos, né? Cruzando, formando ângulos de 90 graus, projeção de mercado em píteres. Em caso vocês dão uma olhada com calma, certo? Qual é a grande diferença? Eu só decidi. Píteres, Brasil está bem desenhado, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Dinheiro de mercado, bem desenhado? Que é mercado, projeção de dinheiro de mercado 1567. Está bem desenhado? Brasil? Sim ou não? Tá, gente, Maria. Olha aqui, ó. Olha agora, está bem desenhado? Não, se eu fizer uma mapa desse aqui, você é animado. Professor, qual é o certo? Os dois estão certos, pô. Qual é a diferença? É que esse aqui é um mapa conforme, com formas. Respeita as formas. E esse respeita a proporcionalidade na área. Ele é equivalente. Só isso. Os dois são seguidos. Paralelos, medianos, retos, cruzantes, formando ângulos de 90 graus. Viu como é fácil cartografia? Professor, e se eu tiver dúvida na prova? Olha para mim aqui, olha para mim. Pessoal, que ilha é essa daqui? Por gentileza, que ilha é essa? Groenlândia. A Groenlândia tem 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Brasil tem 8,5. 8.515.767,090, se não estou enganado, milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é 3 vezes maior que a Groenlândia. Está maior o Brasil que a Groenlândia, pessoal? Sim ou não? Porque esse mapa, ele é conforme. As formas estão bem desenhadas, estão bem definidas. Ele respeita as formas, o contorno, bem desenhado. Mas a proporcionalidade está errada. Esse, olha o tamanho da Groenlândia e o tamanho do Brasil. Viu? Você mata só observando, você não está decorando besteira não. Você perde tempo quando você não presta atenção à aula. Aí você perde tempo em casa, você vai ter que decorar tudo. Será? É só uma questão de atenção. Você mata as questões. Projeção cônica. Ela é baseada no cone. Por isso que é cônica. Ai, professor, que coisa maravilhosa, deixa eu anotar. Precisa anotar? Projeção cônica, você vai desenhar a circunferência, a esfera, no cone. A área que é tangenciada é bem desenhada. É assim que a projeção cônica vai ser desenhada. Mas aí deixa eu passar, porque a gente não vai perder tempo. Vocês estão com o material de vocês, irmãos? Sim. Peguei a primeira questão dele logo. Vamos pegar essa daqui que está aqui no quadro. Certo? Para resolver questões, vocês vão ver como é fácil. Na medida que a gente vai trabalhando, eu vou mostrando a vocês alguns detalhes. A primeira questão do material diz: as usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica por utilizar as elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema e do mapa a seguir. E aí a gente deu aqui o esquema das placas tectônicas. O que eu quero que vocês entendam? Geotérmica, geo, terra, térmica, temperatura. Temperatura que sai do centro da Terra. Quando você trabalha na litosfera, você vai ver que o planeta Terra, na linha do Equador, tem um diâmetro de 40 mil quilômetros. E nós temos um raio da crosta terrestre, da superfície, até o centro, de 6.370 quilômetros aproximadamente. Na questão, ele pede para você o seguinte: o país cuja localização espacial proporciona condições ideais para o amplo aproveitamento de energia geotérmica é qual? Vai para cá. Primeira coisa, quais são as características prós e contras de uma energia geotérmica? Geotérmica tira o calor do centro da Terra. Que calor é esse? Vem do magma vulcânico. Muitas vezes, esse magma vulcânico atinge um lençol freático, formando os geysers, os geysers, como se chama. Perfeito? Bora pensar aqui. Vantagem, eficiência energética em locais de elevado potencial. Eu queria só vocês colocar o seguinte: qual é o problema da energia geotérmica? Todas as regiões do planeta têm alto potencial de obtenção de energia geotérmica? Não. Anote aí. A energia geotérmica, ela é aproveitada em áreas de elevado potencial de vulcanismos. Onde é que eu tenho potencial de energia geotérmica? Em locais onde a gente tem a presença de vulcões ativos. Vulcões ativos. Se eu tiver vulcão, eu tenho potencial geotérmico. Galera, o Brasil tem vulcão? Já tivemos. O Brasil teve o maior derrame vulcânico da história geológica da Terra no final da Era Mesozoica, no início da Era Cenozoica, quando o Brasil estava se separando da África, e ali, na região do oeste de São Paulo, nós tivemos um grande derramamento. Ali na chamada Bacia do Paraná, onde você tem terreno arenito, basáltico, onde vocês trabalham na geografia, o solo de terra roxa. O que é terra roxa? É um solo latórico, um solo de grande profundidade, formado por temperização química e decomposição do
basalto. O que é o basalto? É uma rocha magmática extrusiva, rocha magmática. Então tem que ter um vulcão para ter uma rocha magmática, gente. Então, estou provando, nós tivemos um grande derrame vulcânico no Brasil. Oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, enfim. Sabe? Então, onde eu tenho um vulcão ativo, eu tenho um potencial de energia geotérmica. Quando você pega o planeta Terra, aí você tem baixa emissão de CO2 se comparada a carvão, mineral, petróleo e gás. Professor, ela é poluente? Ela é poluente. Mas ela polui menos. Mas ela é poluente. Certo? Baixo custo em zonas que eu tenho um elevado potencial. Certo? Impactos ambientais são moderados. Reduzido a utilização e alteração de solos, porque você vai fazer só o culto. Enfim, problemas é a posição geográfica, que não é favorável, nem todos os países têm alto potencial de geotérmica, ou seja, nem todo país tem como aproveitar isso. Em algumas regiões, em virtude que nós temos vulcões piroclásticos de alta emissão de gases e partículas sólidas, é inviável a exploração geotérmica. Enfim, mas vamos para cá. Fernando, onde é que eu preciso entender potencial geotérmico? Você trabalha no planeta Terra, geografia física, você tem 3 esferas. Quais são as 3? A atmosfera, atmo-ar, esfera de ar. Nós temos a hidrosfera, água, esfera de água. Nós temos a litosfera, esfera sólida. E na interseção das 3, vocês têm quem? A biosfera, esfera de vida. Quando eu falo de energia geotérmica, eu preciso potencialmente buscar a litosfera. A partir da litosfera, a gente vai ter a Terra dividida em 3 partes. Crosta, que pode ter até 70 km de espessura, né, dividida em céu e cima. Nós temos o manto terrestre, onde você tem a astenosfera, onde você tem uma grande concentração de magma vulcânico, certo? A mais ou menos 4.600 km de espessura. E você tem o núcleo da Terra, chamado também de NIF. Por quê? Porque ele é formado de níquel e ferro, certo? O NIF, ele tem mais ou menos 6.000 graus de temperatura, para vocês terem ideia. Então, o material do núcleo tem uma parte sólida e uma parte pastosa. Se essa parte aqui dá 6.000 graus e é pastosa, qual é a tendência dela, Fernandes? É isso aqui, ó. Essa parte altamente aquecida e pastosa tem que subir. À medida que ela sobe, ela sai para a região de 6.000 graus para 1.000 graus aproximadamente aqui em cima. Se ela sai de 6.000 para 1.000, ela se esfria. Se o material aqui é quente, ele é menos denso. Vocês trabalham isso na física. Densidade de materiais. O calor reduz a densidade, sim ou não? Sim? Então esse material se torna menos denso ele sobe. Quando ele chega lá em cima, ele se esfria, se torna mais denso. Qual é a tendência dele? Descer. Então, a todo instante, o magma vulcânico ele faz isso, ó. Certo? Ele está sempre circulando, ó. Assim. Está sempre circulando. À medida que ele circula, as placas tectônicas se movimentam. Professor, não estou entendendo esse movimento das placas tectônicas. É basicamente assim, moçada, ó, bem facinho. É porque o pessoal adora complicar a geografia. É uma esteira. À medida que esse material circula assim, esse material que está aqui em cima, ele vai sendo empurrado, vai se movimentando assim, ó. Sim? E esse aqui vai se movimentando em direção. Assim. Ou seja, nesse ponto as placas estão o quê? Se afastando. É o que vocês chamam de bordas divergentes. Você pode ter as placas se chocando, convergentes, se afastando, divergentes. E placas o quê? Deslizantes. Sim. Entendeu? Então nesse ponto ela se afasta. Galera, se as placas estão se afastando, o que acontece? A lava do vulcão começa a sair. Nesse ponto, eu tenho um potencial bom ou ruim de energia geotérmica? Bom, aqui eu vou ter contato com o magma vulcânico. E aí, observando esse outro mapa, onde eu tenho os pontinhos aqui, ó, é onde eu tenho vulcões, viu? Vulcões ativos. Esses pontinhos indicam propriedades vulcânicas. Aí olha agora os países que ele pediu para vocês. Quais são os países? Brasil. Pessoal, o Brasil tem os pontinhos? Não. Tem mais? Nigéria na África. Nigéria, eu não circulei, mas tudo bem. Está aqui, ó. Nigéria, eu tenho esses pontinhos? Não. Ativos não. Eu tenho um ponto, mas não está ativo. Ativo tem que estar o pontinho no meio dessas áreas, amarelas ou vermelhas. Não tem atividade vulcânica ativa. Qual é o país?
Islândia também aqui, ó, em cima. Tem um pontinho ativo? Sim. Então pode marcar aí já Islândia. Islândia é gabarito. Certo? Islândia é gabarito. Bora avançar. Moçada, aqui eu coloquei, ó, é Islândia, viu, moçada? Islândia. Fui eu que botei errado aí nesse slide. É o item C, gabarito. Islândia. Beleza? Achei que vocês têm gabarito até aí no material. Certo? Tenho certeza que aí está no item C. Bora para cá. Questão 2015, petróleo. Galerinha, petróleo. Em 2015, os Estados Unidos, país que não é membro da OPEP. Gente, o que é OPEP? É uma organização criada nos anos 60, onde nós temos as maiores reservas do mundo de petróleo. Quem faz parte disso? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Equador, certo? Nigéria, região da Angola, enfim, Líbia. A maioria dos países são árabes, são islâmicos. Eu disse a maioria, não todos. Certo? Mas vamos lá. Tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação da Estatística Mundial de Energia de 2015. Sobre essa fonte de energia corretas afirmados. Pessoal, Estados Unidos tem a maior reserva ou produção, que ele diz? Produção. Quem é a maior reserva do mundo de petróleo? Venezuela, são 297 bilhões de barris de petróleo em média. Segunda maior reserva do mundo, Fernando, Arábia Saudita, 267 bilhões de barris de petróleo. Terceira maior reserva do mundo, Canadá, 172 bilhões de barris de petróleo. Quarta maior reserva do mundo, Irã, 157 bilhões de barris de petróleo. Quinta maior do mundo, Iraque, 150 bilhões de barris de petróleo. Ele só disse que os americanos produzem 15% do todo o petróleo mundial. Mas como é que ele produz se não tem reserva? A gente produção não está ligado diretamente às reservas. Por exemplo, eu posso ter uma grande reserva de petróleo aqui e nesse momento não está querendo explorar. Eu não quero explorar esse petróleo, posso não? Ou então essa reserva é minha, mas aí vem uma multinacional e tira esse petróleo. Então esse petróleo está sendo tirado por uma multinacional americana. Está claro isso? Por isso que existe uma diferença entre reserva e produção. Ele falou de produção, certo? Petróleo é um hidrocarboneto fóssil. É um hidrocarboneto fóssil. Ele é formado por uma decomposição anaeróbica em áreas sedimentares. Estruturas cristalinas, ouro, prata, bronze, cobre, ferro, manganês, hematita, bauxita, ou seja, minérios de ferro. Estruturas cristalinas pré-cambrianas proterozoicas. 36% do Brasil é isso. Certo? Mas não vou trabalhar geologia com vocês. Está vendo energia? Energia, Fernandes, carvão mineral, petróleo, xisto bitumininoso, tório e urânio. São recursos energéticos. Onde eu encontro? Somente em áreas sedimentares. Está claro? Dúvidas, perguntas? Claro que não, vamos seguir. Para vocês entenderem, eu já estou sendo quase expulso, gente. 5 minutinhos. Então, eu tenho uma matéria orgânica bem aqui. Eu acho que são meios das, né? Eu tenho material mineral aqui e matéria orgânica aqui. Certo? O que acontece? A plantinha morreu. O professor, que pena, morreu. Se juntou com os restos do peixe que estava aqui no lago. Resultado disso, com o passar do tempo, muita areia cai sobre o lago e soterrou o lago. Esse lago é de água salgada. Não os caras sabem? É porque senão não tem petróleo. Certo? Então ele tem água salgada. Professor, lago de água salgada? Sim. O lago Maracaibo, por exemplo, da Venezuela é salgado. Certo? A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, é salgadinha. Certo? Então, eu tenho matéria orgânica, material mineral, formei uma bacia sedimentar. Mas geografia física é tão fácil, gente, tão fácil. Eu queria muito vir para cá para dar aula de geografia física para vocês. O pessoal só me empolga para dar aula de geopolítica. Eu gosto mais da física. Cara, é muito simples. Tem um aluno que perguntou, professor, não consigo entender esse negócio de bacia. Não, tudo bem. Pessoal, essa minha mão aqui formou o quê? Eu sou uma conchinha. Mas é no formato de uma bacia, sim ou não? Isso é uma bacia. Se eu boto água dentro, eu tenho uma bacia de água, bacia hidrográfica. Se eu boto sedimentos, eu tenho uma bacia sedimentar. Professor, mas esse é o problema, não sei o que é um sedimento. Eu digo, rapaz, pega o dicionário. Resto, fragmento. Areia, pessoal, é sedimento, é resto, é fragmento. Então, se eu preencho isso aqui com sedimento, eu tenho uma bacia sedimentar. Pronto, isso é uma bacia sedimentar, gente. Aí o que aconteceu? Uma bacia sedimentar. Esse material, com o passar dos anos, vai ser coberto por mais sedimentos, mais sedimentos, mais sedimentos. Quanto mais sedimentos eu tenho, mais areia, mais pressão externa, sim? Então eu vou ter uma pressão externa, muitas camadas, pressão externa, muita areia sobre minha cabeça, que não consigo mais sair. Então essa matéria orgânica vai se decompor, certo? E uma pressão interna,
do magma vulcânico. Pressão interna, pressão externa, litifico o sedimento. Eu formei uma crosta de rocha. Então eu tenho uma rocha sedimentar. Litifiquei a rocha. Pronto. Então agora eu tenho uma rocha sedimentar. Cadê a matéria orgânica, Fernando? Se decompõe lentamente, anaerobicamente. É esse material orgânico que vai se decompondo, vai dando origem ao petróleo. Carbono mais hidrogênio vai dando origem ao nosso petróleo. Se houver um reajustamento isostático, eu posso ter uma fratura da área sedimentar e o petróleo migra desse ponto mais fundo para a parte mais superior, por pressão. E à medida que ele sobe, ele vai formando a camada reserva, rocha reserva. Eu tinha botado isso, eu acho ou não? Não botei. Então você tem que a rocha geradora, depois vocês anotam isso, rocha geradora, rocha reserva e a rocha capeadora, a capa. Quando você explora petróleo, você fura a capa e tira da rocha reserva. Muitas vezes o petróleo aqui de baixo não é extraído, ele não compensa financeiramente em virtude da alta profundidade. Certo? Bom, hoje a gente faz a exploração no fundo do mar, aqui as rochas reservas. Certo? Mas vamos seguir. Quando você fala de petróleo, pessoal, aqui é a exploração do pré-sal. Né? Por isso que a gente chama de pré-sal. Mas deixa eu só agilizar, porque senão não dá tempo. Revolução Industrial. Você tem a primeira Revolução Industrial em 1750, a Revolução do Carvão Mineral, do uso do hidrocarboneto. Então aqui as consequências desses slides. Tu deixa disponível para eles, deixa ganhando. Tu deixa, galerinha, que seria um resumo para vocês. Olha que material bacana para vocês estudarem. Primeira Revolução Industrial, todas as características. Segunda Revolução Industrial, todas as características. Consequências econômicas e ambientais de cada uma. Certo? Isso é importantíssimo para vocês. A mesma coisa eu fiz isso aqui para vocês. Ó. Na segunda Revolução Industrial, superexploração do trabalhador, exploração do trabalhador, revoltas sociais, movimentos sociais. Movimentos sociais, a sindicalização, os movimentos ludistas, enfim. Aí você tem aqui, ó, toda a luta social até chegarmos à gestão científica do trabalho e o terrorismo. E foi uma tentativa de se equacionar o problema do século XIX. Mas isso aí fica para vocês. Ó, a ideia era essa. Mas vamos para cá. Vamos para cá. Essa daqui é mais batida do que em vestibulares. Certo? Aqui é toda a evolução do petróleo para vocês, ó, todos os membros do OPEP, certo? Todas as crises mundiais de petróleo, deixei tudo aqui no ponto para vocês. E aí, aqui é o que a gente chama do petróleo brasileiro. Petróleo continental, petróleo marítimo. E aí estão as principais reservas que eu citei para vocês e as principais áreas de produção. Perfeito? Então vamos lá, importância geopolítica do petróleo, isso aqui não vai dar tempo a gente nem brincar, certo? Nem brincar não dá tempo. Mas vamos para cá, isso aqui é a exploração de gás de xisto. Tem gente que pergunta, Fernando, o que é o xisto bituminose? Está vendo toda essa área escura dessa rocha? Tudo isso é petróleo, pessoal. Eu cortei uma rocha, é como se eu tivesse colocado um sanduíche. Quando eu corto o sanduíche, você vê todas as camadas de sanduíche que você tem dentro. É isso aqui. E no meio disso aqui tem gás, viu? Onde eu tenho petróleo, tem gás. Aí o que acontece? Ó, se eu quiser explorar isso, olha como é que é feito o que a gente chama de fraturamento hidráulico. Você fura um duto, você injeta água e produtos químicos. À medida que você injeta produtos químicos e água, esse material incha e força a parede da rocha, fraturando a rocha. Daí eu tenho fraturamento hidráulico. E aí todo o gás que está preso aqui dentro, ele escapa pelo duto total lá em cima. É assim que se faz a exploração do gás de xisto. Qual é o perigo? É que na hora que eu fraturo tudo isso aqui, ó, eu posso gerar um terremoto na superfície. Porque está tudo rachado lá embaixo. E isso aí pode ser, né, pela rachadura esmagado, e aí eu tenho um terremoto, uma sismicidade na superfície. É um dos problemas da exploração desse gás xistoso. E aí o gás escapa até a superfície. Certo? É aqui na formação Irati, no Brasil, que nós temos uma grande reserva de gás xistoso. Bom, mas vamos só resolver a questão aqui. Sobre essa fonte de energia, é correto a gente afirmar que a queda da oferta de petróleo em 2015 pelos países não membros da OPEP é resultado do uso de fontes de energia alternativa. Não, gente, presta atenção. Em 2015,
o governo americano de Obama estava negociando com o Irã para tirar as sanções. Então houve uma maior oferta de petróleo, certo? Se há uma maior oferta de petróleo, os países da OPEP estão jogando mais petróleo no mercado. Então não foi isso que fez com que os americanos aumentassem a produção. Os americanos têm pouca reserva de petróleo, tem muita reserva de quê, Fernandes? Xisto. Então o item A não foi a queda na oferta, a gente aumentou a oferta de petróleo. B, o Brasil, país que não é membro da OPEP, a gente não é, certo? Destaca-se pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas, de embasamento. Gente, rocha vulcânica não tem petróleo. Rochas que tem petróleo são rochas sedimentares. Rochas vulcânicas não, são rochas sedimentares. C, o crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos, que levou esse país a condição maior produtor mundial, se deu pela exploração de óleo de xisto. Pode dar validar para mim, tem C. Beleza? Tranquilo? Acabou a confusão. Moçada, esse material que está indo para vocês, vai ficar para vocês, é um material que tem toda a parte completa de carvão, de petróleo, inclusive tem todas as principais usinas hidrelétricas do Brasil, enfim. É um material bem completinho para vocês fazerem pesquisa e estudar. Tá bom? Eu estou encerrando por aqui, passo bem rapidinho. Desejo a vocês, cara, bom estudo. Pessoal, foco, não faltem aulas, certo? É um pequeno esforço que você faz hoje, amanhã você está colhendo frutos. Eu uso uma frase há muito tempo, que o ontem é hoje. O que vocês têm hoje, pessoal, é fruto do que os seus pais plantaram ontem. E o que você vai ter amanhã depende do que você está fazendo hoje. Então, o hoje foi ontem e o amanhã é hoje. O que você quer para o seu futuro? Pense positivamente naquilo que vocês querem. Que tipo de vida você quer levar amanhã? Se você tem foco no objetivo, trace o objetivo agora. Foque. Foque no seu amanhã, mas trabalhe hoje. Perfeito? Então, muitíssimo obrigado por atenção de vocês, pessoal. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu!